Nós estivemos aqui ao longo das várias semanas, podem ir ajudando. Primeiro era se a pessoa era jornalista, depois se era humorista, depois se era misógino, depois se foi um personagem de Ricardo de Saramago, depois foi astrólogo, depois fez pela vida, cantor de rock, exatamente, depois que, enfim, os seus inimigos, os ódios, o sonhador, exatamente, enfim. Pronto, foram muitas e muitas facetas de Fernando Pessoa que passaram por aqui, e hoje temos connosco outro entusiasta de Fernando Pessoa, outra pessoa que gosta muito de Fernando Pessoa. António Ceias Delgado é doutorado em Filologia Hispânica pela Universidade de Extremadura e professor auxiliar do Departamento de Linguística e Literatura da Universidade de Évora, onde leciona a disciplina de Literatura Espanhola e de Literaturas Ibéricas. Publicou livros de ensaio, poesia, diários, antologias e traduções de diversos escritores portugueses modernos e contemporâneos. Bom, e o António está aqui hoje para nos falar de um tema que certamente é provocador. Eu lembro-me que há muitos anos o Expresso fez uma capa de uma revista perguntando porque é que Portugal não fazia parte de Espanha, porque é que não havia um único país na Península Ibérica, o que motivou reações muito violentas, digamos, dos dois lados, daqueles que apoiavam a ideia e dos que não apoiavam a ideia. E, enfim, eu acho que isto é um debate que tem passado de gerações em gerações, saber se Portugal é um acidente de percurso na Península Ibérica ou se, pelo contrário, é uma das várias nações que compõem a Península Ibérica, só que nós conseguimos a independência e houve outras que não conseguiram essa independência. Bom, e portanto a pergunta é se a Pessoa foi ibérico e, portanto, António, o que é que pensa? Muito obrigado, muito boa tarde, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Antes de mais, agradeço aos organizadores o convite. E é um prazer estar para falar exatamente nesta questão do ibérico, para tentar responder, ou respondermos entre todos, e refletir sobre se Fernando Pessoa realmente foi ibérico. Esta é uma pergunta, por acaso, eu diria que é bastante pessoana, porque é uma pergunta que leva o leitor, a pessoa que tenta responder, para um conjunto de paradoxos muito interessantes, por vezes até divertidos. O primeiro seria que responder a esta questão daria para responder sim e não rapidamente com a mesma convicção. Poderíamos dizer Fernando Pessoa de facto foi ibérico ou Fernando Pessoa não foi ibérico, não teve nada de ibérico. E poderíamos fazê-lo com a mesma convicção e com uns argumentos igualmente pesados. Se formos ao dicionário e procurarmos ibérico, a primeira definição da palavra diz derivado da Península Ibérica. Nesse sentido, é evidente que Fernando Pessoa foi ibérico. Mas ibérico é um adjetivo que tem sofrido uma erosão muito importante ao longo dos tempos. Não é? É um adjetivo que hoje praticamente é dedicado com muita simpatia e sem uma carga de profundidade negativa, quase que na exclusiva à gastronomia. Não é? O presunto ibérico. Extraordinário, aí não há polémica, todos estamos conformes, o presunto ibérico é excelente, o queijo ibérico é excelente. Não é? Portanto, o Fernando Pessoa, desse ponto de vista, é natural da Península Ibérica, seria ibérico. Agora, no dicionário também, eu diria, porque até fiz por curiosidade esta pesquisa, nem todos os dicionários da língua portuguesa incluem uma segunda definição, uma segunda acepção do termo ibérico, que é partidário da União da Ibéria. Só alguns destes dicionários é curioso, porque eu fiz uma comparação entre 3 ou 4 dicionários da língua portuguesa e da língua espanhola. Em todos os espanhóis aparece ibérico natural relativo à Ibéria e logo aparece partidário da União Ibérica. Os portugueses não. Alguns sim, outros não. Um dos mais potentes, por exemplo, a Infopédia, do grupo Porto Editora, não inclui essa afecção de ser partidário da Península Ibérica. É lógico que, se pensarmos numa fotografia, numa instantânea tipificada e muito conhecida de Fernando Pessoa, rapidamente responderíamos que o Fernando Pessoa não foi ibérico. O Fernando Pessoa estava interessado, era pelo mundo anglófono e, portanto, digamos que não se interessou muito por Espanha, não teve grandes interesses fora de Portugal, mas quando se interessou por Espanha, por vezes foi para estabelecer relações
ligeiramente conflituosas, portanto, non foi unha persoa que teve, digamos, nas súas prioridades absolutas a España, o resto da península, ou esa especie de fantasma que chamamos Iberia, que é unha especie de topónimo que non encontramos en ningún atlas político. Non encontramos ningún mapa político onde aparece o topónimo Iberia. Aparece apenas nos mapas físicos. Aí aparece Iberia ou Península Ibérica. Non é? Eu diría, para acabar de responder, que a pesar de que Fernando Pessoa non manifestou un grande interese por España, por exemplo, nunca visitou España, mas tamén nunca visitou lado niñón, non é? Diría que é curioso que esa instantánea, esa fotografía do Fernando Pessoa anglófilo e a olhar un bocado, digamos, meio de costas para España, é unha fotografía que está nun franco proceso de dispersión, de distorsión, quer dizer, podemos conseguir olhar para Fernando Pessoa dunha outra maneira e podemos até dizer que a vida de Fernando Pessoa está toda, eu diría, polvillada de elementos de relación coa España, coa cultura española, con escritores españois, con pensadores españois, con contactos con España. E atención, e faço já un paréntese aquí, unha especie de captatio benevolente. Cando falo en España, permítame que estou a pensar no plural, non estou a pensar en España como unha única España, estou a pensar no plural, nas Españas. Porque é exactamente así que tamén fala Pessoa. Pessoa ten unha serie de textos publicados recentemente por Jerónimo Pizarro e por Pablo López, un libro que o Pessoa quis intitular Iberia, Introdução a un imperialismo futuro, e que o traducí depois para español, en que ele fala nas Españas, e en que ele, isto é muito curioso e muito interessante, e teremos oportunidades, sem dúvida, de falar, en que ele sempre pensa en España, na Iberia, na Península, como unha arquitectura plural. É difícil encontrar, a pesar de que tamén encontramos textos de Pessoa, há un moito divertido en que fala, a final de todo, a Iberia son dois países, España e Portugal, diz Fernando Pessoa, e o resto é filoloxía. Mas non é a maior parte, non é a maioría dos textos de Fernando Pessoa sobre o asunto. Na maior parte, ele pensa nunha estrutura moito plural na Iberia. Unha estrutura moito plural e que é moitísimo interesante. Para mí, o máis fascinante en todo o tempo que ando nun grupo informal de persoas, con Jerónimo e outras persoas, a investigar e a traballar sobre as relacións de Pessoa no ámbito da lingua española, digamos, da lingua castellana. O máis interesante sería pensar como Fernando Pessoa consegue escrever textos sobre a Iberia, sobre a España, sobre a Cataluña, sobre a Galiza, sen nunca ter posto os pés neses territorios, tendo un coñecimento que eu diría bastante superficial de todas esas realidades culturais, e a pesar disso escreve textos que hoxe en día, un século depois, son perfeitamente actuais e son perfeitamente, definen perfeitamente a realidade que estamos a viver. Ese sería para mí o grande misterio e o grande paradoxo dese Fernando Pessoa ibérico. Non teve a Iberia talvez entre as súas maiores referentes ou preocupações vitais, mas tem, digamos, uma espinha, diria, quase dramática dentro de si que tem a ver com esse fundo da relação de Portugal dentro da Ibéria. Mas a ideia que ele tem de Espanha é que seria um país em desagregação futura? Há um texto de Fernando Pessoa que não é só que diga que Espanha é um país em desagregação futura, diz que Espanha já está desintegrado. Disse há pouco que Pessoa considerava três realidades, países mediterrâneos, ou a área mediterrânea, a área do norte e Castela. E pareceu-me que disse que considerava Castela o inimigo. Sim, do ponto de vista cultural? Sim. Do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. Digamos que ele considerava que havia dois inimigos, um interno e outro externo. A Ibéria. O interno era Castela, o externo era França. França, por ser o elemento que transmitia os valores culturais de uma maneira mais forte, mais poderosa, e não deixava que a cultura portuguesa e a cultura ibérica atingisse, digamos, o nível que merecia no elemento internacional. E do ponto de vista interno, Castela pela vontade imperialista que tantas vezes manifestou. Não é? Quer dizer, tenhamos em conta que destes tipos de iberismos que eu manifestei, o cultural e o económico,
poderíamos falar numa terceira versão, que é um iberismo que é puramente castelhano, que é o iberismo anexionista, que não está contemplado nos iberismos na Catalunha, ou na Galiza, ou em Portugal, que é o iberismo herdeiro direto do hispanismo, que pretendeu, ao longo da história relativamente recente, pretendeu anexionar, juntar Portugal ao território espanhol. Não é? António, enfim, nas sessões que já houve aqui, foi claro que Pessoa escreveu em inglês, poesia em inglês, escreveu em português, obviamente, também escreveu em francês. Há algum indício que tenha escrito alguma poesia em espanhol? Não, parece que não é? Não parece que Pessoa tivesse entre os seus textos escritos em espanhol. E interesse em grandes poetas espanhóis, Lorca... É exatamente isso que eu ia dizer. É muito curioso porque as relações de Fernando Pessoa com escritores espanhóis foram variadas, mas nunca de grande sucesso. Por exemplo, ele não tem, que conheçamos, não tem textos sobre os grandes poetas espanhóis da altura, não tem textos sobre Lorca, não tem textos sobre António Machado, não tem textos sobre Juan Ramón Jiménez, não tem sobre os grandes nomes da literatura espanhola. Ora bem, ele escreveu, ou pelo menos também leu, ou até traduziu obras de autores espanhóis. Na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa há 2 dezenas de livros de autores espanhóis, entre os quais encontramos, por um lado, por exemplo, autores contemporâneos de Fernando Pessoa, poetas do modernismo espanhol, poetas, diríamos, de uma segunda fileira, não são grandes poetas, mas são aqueles com os quais o Fernando Pessoa conseguiu encontrar ou ter uma relação direta. Isto é muito interessante, porque Fernando Pessoa pretendeu ter uma relação direta com alguns grandes nomes da literatura espanhola, fundamentalmente com Miguel de Unamuno. Com Miguel de Unamuno, na Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, conserva-se ainda o livro Por Terras de Portugal e de Espanha, de Miguel de Unamuno, publicado em 1911. É evidente que Fernando Pessoa conhecia e devia conhecer a obra de Miguel de Unamuno, que era colaborador da revista A Águia, do Porto, não é? Vinculado aos saudosistas. Unamuno era um homem com um prestígio muito importante, quer em Portugal, quer em Espanha, era reitor da Universidade de Salamanca, era um homem que publicava um bocado por todo lado, em Portugal, em Espanha, na Argentina, que era um país naquela altura com um grande poder cultural. Era, digamos, uma espécie de papa da cultura ibérica e um homem que conhecia muito bem a literatura e a cultura portuguesa, sobretudo a literatura moderna, porque, curiosamente, Unamuno disse que a literatura moderna para ele começava em Camilo Castelo Branco, que antes de Camilo não havia nada que lhe parecesse de grande interesse. E é muito curioso que em 1915, quando Fernando Pessoa e Maria Teresa Carneiro publicam a revista Orfeu, eles enviam um exemplar da revista Orfeu a Miguel de Unamuno. Enviam para a reitoria da Universidade de Salamanca esse exemplar com uma carta que era uma espécie de provocação modernista, e eles dizem mais ou menos que o senhor Miguel de Unamuno, atenção, que era um homem que já tinha 50 e tal anos, não estava, digamos, na juventude dos modernistas de Orfeu, que eles tinham toda a certeza de que o Miguel de Unamuno nunca teria lido na vida uma literatura como aquela de Orfeu, que era uma coisa extraordinária, que o Miguel de Unamuno ia ficar de boca aberta. Não é? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que o Miguel de Unamuno simplesmente não respondeu a essa carta. Há várias teorias. Houve um tempo em que as pessoas que estudavam estes temas falavam em que Unamuno não respondeu porque digamos que fez uma espécie de menosprezo a Portugal, escritores portugueses. Não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Unamuno não respondeu primeiro porque o mundo dos interesses de Miguel de Unamuno não era o mundo do modernismo. Os referentes em Portugal de Miguel de Unamuno eram Guerra Junqueiro, era Teixeira de Pascoais, era Eugênio de Castro, que eram efectivamente amigos pessoais de Miguel de Unamuno. Portanto, os interesses eram outros. Ele não pensava em modernismo, ele pensava em eternidade. Miguel de Unamuno tem um texto em que diz: não me interessa o modernismo, quero a eternidade. Modernismo é flor de um dia, não é? Eu quero ficar para sempre. Um raciocínio muito pessoal, por outro lado, não é? Porque Unamuno partilha com Pessoa
muitas convicções muito interessantes, não é? Uma seria esta da eternidade, outra seria o conceito de pátria, que é muito interessante nos dois autores, não é? O nacionalismo, diríamos, o nacionalismo. Eu disse pátria porque me lembrei numa coisa que, quando venho aqui a Lisboa, com muita frequência, não é? Eu costumo beber café num café que fica no bairro de Santos e chama-se Café Pátria. Café Pátria, não é? Que, pronto, aqui é uma coisa completamente habitual, mas eu penso que quando eu regresso a Espanha não posso dizer ninguém que eu bebi café num café chamado Pátria, porque em Espanha não existe, nunca vi um café chamado Pátria, porque dificilmente poderia existir um café chamado Pátria em Espanha, porque teria umas conotações políticas extraordinárias, não é? Isto tem a ver também muito com a identidade dos dois países, não é? O Eduardo Lourenço sempre diz que Portugal é um país que tem hiperidentidade. E a Espanha é exatamente o contrário, não é? Quer dizer, a Espanha é uma identidade líquida, uma identidade que não é a mesma no norte ou no sul, no Atlântico ou no Mediterrâneo. Não é? E é por isso que tem um hino que não tem letra. Exatamente, tem um hino que não tem letra, não é? Que todas as pessoas cantam com uma sílaba, que repitem lolo, lolo, não é? E que não tem uma letra, ou ainda pior, que já teve uma letra feita curiosamente por um grande poeta espanhol, José María Pemán, um poeta que foi um poeta muito interessante nos anos 30 foi muito interessante, depois nos anos 40 ficou muito ligado ao regime franquista e então esse hino, ou essa letra desse hino começou a ter essas conotações que teria um café chamado Pátria em Espanha, digamos assim, né? E então perdeu-se essa convicção. É muito engraçado porque não há muito tempo li, se me permitem uma brincadeira, um poema de um poeta espanhol contemporâneo em que fala sobre estes poetas, tipo este Pemán que fez o hino de Espanha. Havia três grandes poetas na altura, os poetas oficiais do regime. Pemán, outro senhor, que por acaso depois poderemos falar, que é o único escritor espanhol que conheceu pessoalmente Fernando Pessoa, Adriano del Valle, e um terceiro chamado José García Nieto. E este poeta espanhol atual escreveu uns versos extraordinariamente cruéis e divertidos em que diz: ayer pesaron las obras de José García Nieto. 30 kilos peso bruto, 30 gramos peso neto. Que é uma coisa de uma crueldade extraordinária, né? Mas é muito curioso que a relação de Pessoa com Unamuno. Unamuno, que é um homem também profundamente paradoxal. Pensemos que Unamuno era um homem de Bilbao, portanto, nasce no País Basco, que acaba por ser reitor da Universidade de Salamanca, com todo o peso histórico que Salamanca e a Universidade de Salamanca têm em Espanha, e Unamuno, ainda por cima, acaba por ser uma espécie como um inventor intelectual do mito de Castela. O mito imperial de Castela foi em grande parte criado por Unamuno. Há um texto de Pessoa muito interessante do ano 30-31, em que Pessoa responde, num texto que não chegou a publicar, a Miguel de Unamuno, de alguma maneira sangado ainda, provavelmente por esse silêncio com que Unamuno castigou a Maria de Sá Carneiro e a Fernando Pessoa quando da publicação da revista Orfeu. Este é um texto muito interessante porque Unamuno tinha sido entrevistado por Antonio Fejo em 1930, em Salamanca, e então o António Fejo pergunta para o Unamuno um tema profundamente ibérico, as línguas da Península Ibérica, as culturas. Em que língua deveria escrever um escritor de Bilbao como o Miguel de Unamuno? E Unamuno responde, sem dúvida nenhuma, eu poderia escrever em basco, em euskera, mas teria um público muitíssimo reduzido, portanto, que eu quero ter um público alargado, escrevo em espanhol, escrevo em castelhano, e mais, penso que todos os escritores peninsulares deveriam escrever em castelhano, que é a língua mais lida.
Portanto, isto saiu na entrevista de António Ferro e essa entrevista estava no espólio de Fernando Pessoa e Fernando Pessoa escreveu um texto uns meses depois, em 31, em que ele fazia um raciocínio à volta deste comentário de Miguel de Unamuno e mais ou menos falava nestes termos. Falava, o señor Miguel de Unamuno diz que todos deveríamos escrever em espanhol para ter um público mais alargado. Se eu estivesse interessado em ter um público mais alargado, não escreveria em espanhol, escreveria em inglês. Né? E ainda por cima, o texto de Fernando Pessoa é escrito em língua inglesa. Né? E ele acaba com uma frase que, francamente, também muito cruel contra Unamuno. Diz, que provavelmente o que Unamuno gostava é de ler os meus textos, mas isso é pedir muito para dar pouco. É pedir muito para dar